Olá, meus queridos, bom dia. Meu nome é Eliane. Eu estou aqui para trazer uma mensagem de Deus para a sua vida, independente de qualquer religião, né? O que é importante aqui é a palavra de Deus, não é a sua religião. Você pode ser de qualquer religião. O importante é você ter fé, é você confiar em Deus, é você saber que acima de você existe algo maior que está ali para te ajudar, para te amparar e para que você, possa confiar de todo o seu coração, porque é um Deus que não nos abandona, que não nos esquece, Porque o que acontece? Nós somos seres humanos, Nós somos falhos, então nós esquecemos muitas coisas, Nós esquecemos de uma senha, nós esquecemos de uma chave, nós esquecemos às vezes de dar um bom dia, para os nossos familiares, de perguntar como você está por causa da vida corrida, que a gente leva, e aquele dia a dia ali imprensado, e a gente não tem tempo para nada, e a gente acaba ficando no automático, a gente não vive ali, não está no presente, a gente está só ali cumprindo obrigações, e na maioria das vezes são muitas obrigações, e às vezes nós esquecemos, esquecemos de pequenas coisas, porque é algo que a gente está ali fazer e correndo o tempo todo. Então, é necessário que a gente entenda que é normal sermos assim, porque nós não somos perfeitos, Somos esquecidos, às vezes, esquecemos-nos de coisas pequenas, como é o que eu falei ainda há pouco, As chaves, às vezes maior, às vezes até algo maior, como uma senha importante. Ainda bem que Deus não é como nós, Ele nunca se esquece das coisas e pessoas importantes para Ele. Em tempos de tribulação, o povo de Israel teve medo de que Deus o tivesse esquecido. Isso está sendo extraído aqui do livro Pão, o Pão Diário, que é uma bênção que nós temos aqui todos os dias, temos aqui uma palavra de Deus para as nossas vidas. E eu trouxe aqui, a parte que fala a infalível memória de Deus. Por quê? Porque Deus, ele não falha, A sua memória está sempre ali, Para que ele esteja sempre, se lembrando dos seus filhos. Ele jamais esquece os seus filhos. Então, aqui como eu estava falando, Ele nunca se esquece das coisas e pessoas importantes para ele. Em tempos de tribulação, o povo de Israel teve medo de que os estivesse esquecido. O Senhor nos abandonou, o Senhor se esqueceu de nós, Então, isso é o versículo de Isaías, capítulo 49, versículo 14. Isaías garantiu-lhe, porém, que Deus sempre se lembra. Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Isso está em Isaías 49, versículo 15. Perguntou o profeta. Uma mãe sempre se lembra do seu bebê, mas mesmo que algo terrível assim acontecesse, sabemos que Deus nunca se esqueceria. Então, mesmo que uma mãe, que é uma coisa difícil de acontecer, poderia esquecer do seu filho, mesmo que isso acontecesse, de terrível, que é esquecer do seu próprio filho, mesmo assim, Deus jamais esqueceria dos seus filhos, Deus nunca esquece da gente. Às vezes, nós pensamos que Deus não está vendo nada que está acontecendo, nossos problemas, as nossas aflições, mas Deus está ali, nos preparando para passarmos por aquela situação, para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir, E é importante a gente passar por essas situações para que a gente fique mais próximo de Deus, porque se a gente ficar só ali na zona de conforto, quando está tudo bem, a gente pode ser até grato, agradecer a Deus por tudo, mas a gente não se aproxima dele. O que faz a gente se aproximar mesmo de Deus são os momentos difíceis, porque é ali que a gente
sente mais a presença de Deus em nossas vidas, sabendo que Ele está cuidando, né? Mesmo em silêncio, Deus está ali nos preparando para que a gente possa passar por aquela situação, e é Deus que vai nos dar, né, a vitória. É Ele que nos capacita para passarmos por determinadas situações. E o Senhor, né, Deus Todo-Poderoso, Deus do Universo, Deus que criou todas as coisas, Ele nunca nos desampara, Ele nunca esquece dos seus filhos. Ele está sempre pronto ali para te abençoar, para te livrar, né, trazer livramentos, né? Eu mesmo, na minha vida, eu tive vários livramentos de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele não se esquece dos seus filhos, independente de religião, seja lá qual religião que você tiver, né? Se você estiver com Deus, se você tiver fé em Deus, com certeza você estará ali protegido, né? Você sempre estará ali, né, nos braços do Pai, porque Deus não faz acepção de pessoas, tá bom, meus queridos? Então, aqui, né, fala de uma coisa que aconteceu aqui com um homem, né, que ele esqueceu a senha, e era a senha para dar abertura a uma grande quantidade de dinheiro que ele tinha guardado ali, e ele precisava liberar, né, para pagar lá os compromissos da empresa dele e tudo mais. O que aconteceu? Ele esqueceu da sua senha. Ele fez várias tentativas, e o aparelho, se ele fizesse mais de 10 tentativas, o próprio aparelho ele foi programado para se autodestruir se passasse de 10 tentativas. Então foi uma coisa que difícil dele passar, porque ele não lembrava, né? Então, às vezes nós somos seres humanos, né? Nós somos falhos, nós esquecemos. E isso é normal, gente. Não se culpe por isso, porque é normal nós esquecermos, né? Quantas vezes nós esquecemos de coisas simples, de coisas importantes, mas faz parte, né? Não se culpe por isso. Peça a Deus, né, pela sua memória, para que você possa estar mais atento, né? Às vezes naquela correria do dia a dia ali, naquela pressa toda, a nossa mente, às vezes, quantas vezes a gente guarda as coisas e a gente já está com a cabeça em outro lugar, e a gente não grava aonde a gente colocou, né, certos objetos, né, tipo uma chave. Se você não tiver ali um lugar certo para colocar, e você colocar em vários lugares, às vezes você pode colocar num lugar ali que a sua mente, quando você vai colocar aquele determinado objeto, aquela chave, a sua mente já está pensando outra coisa, então a sua mente não grava o lugar que você colocou. E aí é muito fácil esquecer, né? Então peça a Deus sabedoria para você se policiar mais, mas isso é totalmente normal, tá? Nós temos mesmo tendência de esquecermos algo, às vezes, né? Infelizmente, olha o que aconteceu, né? Algumas tragédias que aconteceram, os pais acostumados naquela rotina de levar os filhos para a escola e tudo mais, naquela correria, e às vezes alguém levou aquela criança que não costumava levar, às vezes sempre é a mãe que levava, e às vezes o pai um dia resolveu levar o filho, mas não estava acostumado a levar o filho, né? E ele já acostumado naquela rotina, ele trancou o carro ali, né? E não lembrou que tinha que levar o filho, né, para a escola, porque ele não tinha esse costume. E infelizmente, né, essa criança veio a óbito, mas é claro, né, não foi porque ele quis, mas era uma coisa que estava fora da rotina dele. Por quê? Porque as pessoas estão muito ligadas no automático. A gente às vezes não tem tendência de estar ali vivendo o presente, né, se colocando ali no presente, mas sim no automático, do que eu faço todo dia, aquela correria de sempre, e tudo que sai daquela rotina ali, a gente tem tendência de esquecer. Então, foi isso que aconteceu, né? Houve aí vários casos pelo país inteiro de acontecimentos como esses, né? Infelizmente.
mas é só para trazer a memória de vocês que somos seres humanos, somos falhos, né? E Deus, ele não se esquece de nós, né? Então Deus fala aqui em Isaías 49, versículo 15: eu não me esqueceria de vocês, né? Deus, ele nunca esquece de nós. Nós às vezes podemos nos distanciar, estarmos mais distantes, mas Deus está sempre presente, né? Deus está sempre ali, atento a tudo que fazemos, né? Deus sabe quem somos, né? E às vezes nós pensamos até que Deus não está vendo o que a gente está passando, mas Ele está vendo, porque Ele sabe de todas as coisas, e às vezes é necessário a gente passar por certas situações para que a gente possa crescer, amadurecer, né? A gente precisa estar cada vez mais se aproximando dele, sabendo que ele é mais importante na nossa vida do que qualquer coisa, do que qualquer ser humano, né? Do que filho, do que marido, do que irmão, irmã, enfim, do que qualquer pessoa, né? Porque Deus é Deus, Deus é o nosso Pai, é Ele que nos cuida, é Ele que nos livra, é Ele que nos dá oportunidades de abrir portas, né, até para a nossa vida, né, para que possamos prosperar, para que possamos ter abundância, e é Ele que cuida de nós o tempo todo. Então que possamos confiar nesse Deus, né, nesse Deus que nunca esquece da gente, porque por mais que sejamos esquecidos e pessoas, né, que está ali fazendo ali os seus deveres de todos os dias, mas que acabamos nos esquecendo, Deus nunca se esquece de nós. Então confie, né, nesse Deus, confie que Ele está sempre presente, porque por mais que você tenha um problema difícil que esteja passando nesse momento com alguém, pode ser com você mesma ou com alguém da família, um ente querido, um amigo, né? Saiba que nada é impossível para Deus, né? Confie nesse Deus Todo-Poderoso. Se você quiser deixar aqui, né, o seu problema, o nome dessa pessoa, ou apenas as iniciais, para que eu apresente a Deus esse problema que você está direcionando para Ele, eu estarei todos os dias, às 18 horas, apresentando para Deus os problemas, né? Os problemas que só Deus pode solucionar, porque nós somos seres humanos, né? Nós confiamos na providência divina, e é Deus que nos sustenta, é Deus que nos livra, é Deus que nos traz a cura de situações que às vezes pensamos que podemos resolver por nós mesmos, mas não podemos, porque é só Deus que pode trazer essa cura interna para a nossa vida, às vezes cura de traumas, de situações que a gente jamais imaginaria que poderíamos passar, mas a gente passa, né? Então, às 18 horas estarei apresentando todos aqueles problemas que é para Deus resolver, né? Coloca nas mãos do Pai, e eu estarei colocando, né, aquela sua situação nas mãos do Pai. Coloque o nome da pessoa que você está tendo, né, dificuldade de resolver certas, né, situações que você não vê saída. Então, para Deus nada é impossível. Tá bom, meus queridos? Então, essa foi a palavra de Deus, né? Que Deus tem uma ótima memória. Deus jamais se esquecerá de você, dos seus filhos, né? Porque Deus é Deus, Deus é o nosso Pai, é Ele que nos fez, e Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ele sabe de todas as coisas, de tudo que acontece. Então confia em Deus, né? Porque Ele é o único que nunca se esquecerá de você, né? Você é filha, você é filho, independente da sua religião. Tenha fé, porque Deus estará sempre presente. Deus que te trará toda a libertação, Deus que te curará de tudo aquilo que for necessário. Tá bom, meus queridos? Essa foi a mensagem de hoje do pão diário, né? Do pão matinal,
né? Nós precisamos alimentar a nossa vida com a palavra de Deus, né? E confiarmos, né? Que Ele é quem nos cuida, é quem nos protege, é quem nos livra. Tá bom, meus queridos? Se vocês gostaram dessa palavra, deem seu like e coloque lá, né, o seu nome, o nome de outra pessoa, a situação que você está passando, porque eu estarei apresentando às 18 horas tudo, né, que for colocado aí, né, eu estarei, né, apresentando a Deus, tá bom? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.